A Raízen teve prejuízo líquido de 15,65 bilhões de reais no terceiro trimestre da safra 2025 e 2026, 6 vezes maior que o prejuízo do ano anterior. A dívida líquida saltou 43,3% e chegou a 55,3 bilhões de reais. E a empresa selecionou assessores financeiros e legais para avaliar alternativas estruturais que mantenham sua viabilidade. É uma gigante do agro em crise profunda. E não está sozinha. Inscreva-se no Agro Radar Brasil e deixe seu like agora. E enquanto a Raízen sangra bilhões, o norte do Mato Grosso está com a colheita travada. 400 milímetros de chuva em 10 dias. Fazendas ilhadas. Estradas intransitáveis. Produtores perdendo 20 a 30% da safra. Com soja chegando a 30% de avariado. E o El Niño de forte intensidade volta ao radar do agro, podendo ser um super El Niño. Vou explicar tudo isso. A Raízen, produtora de açúcar e etanol, informou na noite de quinta-feira, 12 de fevereiro, que seu prejuízo líquido aumentou 6 vezes, para cerca de 15,65 bilhões de reais no terceiro trimestre da safra 2025 e 2026, ante 2,57 bilhões de reais um ano antes. É um salto brutal de prejuízo, que mostra a profundidade da crise. Acompanho o mercado e as decisões 24 horas por dia para trazer a informação e o que realmente impacta o seu bolso, sem enrolação. Se você valoriza esse trabalho de trazer o alerta antes que o prejuízo chegue na sua porteira, apoie o nosso canal. Você pode enviar um valeu demais tocando no botão aqui embaixo do vídeo, ou nos comentários, como está aparecendo aí na sua tela, ou você pode se tornar um membro do canal como está na tela também. O seu apoio fortalece nossa voz e garante que a gente continue aqui, todo santo dia, sendo a voz de quem produz e não tem tempo de ficar vigiando. O EBITDA ajustado caiu 3,3% em relação ao ano anterior, para 3,15 bilhões de reais. EBITDA é o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. É uma métrica que mostra a capacidade operacional da empresa. E ela está caindo. A receita líquida ficou em 60,4 bilhões de reais no período de outubro a dezembro, representando uma queda de 9,7% em relação ao ano anterior. Segundo a empresa, o desempenho foi prejudicado por um ambiente macroeconômico adverso, incluindo impactos negativos sobre a produtividade agrícola e, mais recentemente, sobre os preços do açúcar e do etanol. Quando a produtividade cai e os preços caem junto, a conta não fecha. E a Raízen está vendo isso na pele. E aqui está a notícia que assusta o mercado. A Raízen informou que selecionou assessores financeiros e legais, com o objetivo de conduzir uma avaliação de alternativas estruturais, que mantenham a sua viabilidade e competitividade no longo prazo, e interagir com os investidores. Quando uma empresa fala em avaliar alternativas estruturais, é sinal vermelho. Pode ser reestruturação de dívida, pode ser venda de ativos, pode ser entrada de novos sócios, pode ser até recuperação judicial. A empresa não especificou, mas está claro que a situação é grave. E a dívida líquida confirma isso. A empresa registrou uma dívida líquida de 55,3 bilhões de reais no período de abril a dezembro. Um salto de 43,3% em relação ao mesmo período de 2024. Vou traduzir isso. A Raízen está devendo 55,3 bilhões de reais. E essa dívida cresceu 43,3% em um ano, com prejuízo de 15,65 bilhões no trimestre. E receita caindo 9,7%. E preços de açúcar e etanol pressionados. A conta não fecha. E por isso a empresa está buscando assessores para avaliar alternativas estruturais. Agora eu vou te mostrar o drama do produtor de soja no norte do Mato Grosso. Daniela Campestrini, produtora rural na região de Matupá, relatou uma situação crítica. Estão com um acumulado de 10 dias de 400 milímetros de chuva. E não estão conseguindo escoar a soja. A fazenda está ilhada. A estrada I-60 está alagada. Os rios já subiram todos. Não tem o que fazer. Tem que esperar baixar o rio. Tem que esperar dar sol para arrumar as estradas e continuar a safra. Não só a estrada deles, mas a região norte toda está sofrendo muito com as chuvas. Os produtores da MT-32 também estão afetados. Grandes grupos que produzem ali estão enfrentando a mesma situação. E aqui está o problema operacional. Está difícil entrar na lavoura hoje para colher. Já estão com um índice de avariado na região muito alto.
Não estão conseguindo entrar para dessecar. Estão deixando dessecação por conta mesmo. E a pulverização agrícola no milho também está impossível, para quem já plantou. Porque está difícil até de plantar o milho. Atola trator. A situação é crítica. Não entra maquinária nas lavouras. E vão sofrer ainda mais uns dias pela previsão do tempo. E aqui estão os números das perdas. A maioria dos produtores que Daniela conversa está perdendo em torno de 20 a 30% da lavoura, colhendo 25 a 30% de avariado. Está difícil até entregar esse produto no armazém, porque o armazém precisa exportar uma soja de no mínimo 8% de avariado. Se você colhe com 30% de avariado, o armazém não consegue exportar. E aí? Onde você vai entregar esse produto? Então todo mundo já está entrando em desespero. Essa é a realidade. Porque você tem um alto custo hoje da lavoura, que está em torno de 55 sacas por hectare, para quem não paga arrendamento. É difícil mensurar esse prejuízo porque a safra ainda não acabou. Ainda tem um pouco para colher. Mas a gente vê essa dificuldade de plantar também o milho, que seria um jeito de salvar um pouco do prejuízo da soja. Mas o milho também tem alto custo hoje. E os preços estão baixos. Então não estão vendo muita saída. O prejuízo do produtor rural só está se acumulando. E a comercialização está complicada. Por enquanto estão conseguindo entregar no armazém em geral, mas com desconto bem significativo para o produtor rural. Não tem o que fazer. A gente tem que entregar. E não tem armazém na fazenda. Então tem que se sujeitar aos armazéns gerais. Quem tem armazém na fazenda também está com dificuldade. Difícil fazer mistura de soja avariada com soja padrão. E tem o problema do escoamento. Na E60, que é a estrada que está ilhada hoje, tem 170 quilômetros de extensão. O pessoal lá do fundo da E60 precisa retirar soja do armazém. Não está conseguindo. Porque precisa dar espaço para outras cargas também virem. Se não parar de chover, entra com certeza em estado de alerta. Já estamos, mas a situação fica extrema mesmo. Agora vem a notícia climática que preocupa o setor. A possibilidade de El Niño de forte intensidade para este ano entra no radar do agro. Especialistas indicam o fim de um longo período sob influência do fenômeno La Niña, que durou cerca de 3 anos, e causou secas severas no sul do Brasil e na Argentina. O Oceano Pacífico está aquecendo rapidamente, sinalizando a chegada do El Niño. E há discussão técnica sobre a possibilidade de um super El Niño. Modelos meteorológicos internacionais mostram anomalias de temperatura na superfície do mar que podem ultrapassar os 2 graus Celsius acima da média. Embora a intensidade exata ainda dependa da evolução dos próximos meses, o radar do agronegócio já se prepara para um cenário de forte magnitude. E aqui estão os impactos regionais no Brasil. Região Sul. A previsão indica o retorno de chuvas abundantes, o que pode beneficiar a recuperação de reservatórios, mas também traz o risco de excesso de umidade durante a colheita ou o plantio. Regiões Norte e Nordeste. O El Niño costuma provocar a redução das chuvas, o que gera preocupação para as culturas de subsistência e pastagens nessas áreas. Região Centro-Oeste e Sudeste. O efeito é de temperaturas mais elevadas e chuvas mais irregulares, podendo atrasar o início da safra de verão em algumas localidades. E aqui estão as recomendações para o produtor. Monitoramento constante é fundamental, porque a velocidade com que o El Niño se estabelece mudará o cronograma das operações de campo. Recomenda-se cautela na gestão de riscos. E no seguro agrícola, porque fenômenos intensos aumentam a ocorrência de eventos extremos, como tempestades e ondas de calor. Se um super El Niño se confirmar, as operações de campo precisarão ser ajustadas rapidamente. E o produtor que não se preparar vai sofrer mais. Agora eu vou te mostrar uma notícia internacional que impacta o mercado de commodities. A Rússia atacou um porto perto de Odessa, na Ucrânia, e matou 3 irmãos perto da linha de frente, incluindo uma criança de 8 anos. Um ataque russo com drones matou uma pessoa e feriu outras 6 em um dos portos ucranianos do Mar Negro. Os portos são as principais artérias marítimas de exportação da Ucrânia, cruciais para seu comércio exterior e sobrevivência da sua economia em tempo de guerra. Moscou intensificou seus ataques contra eles e contra a infraestrutura energética da Ucrânia. E Kiev tem como alvo as instalações petrolíferas russas, enquanto os esforços liderados pelos EUA para acabar com a guerra estão travados. A Rússia lançou ataques massivos contra a infraestrutura portuária e ferroviária,
Depósitos de fertilizantes foram danificados. Veículos, incluindo vagões de carga, foram danificados. O ataque provocou um incêndio. A Força Aérea da Ucrânia disse que a Rússia lançou 154 drones no total, e um míssil balístico contra a Ucrânia durante a noite. As defesas aéreas abateram ou neutralizaram 111 dos drones. E aqui está o impacto direto no agro. Depósitos de fertilizantes foram danificados. A Ucrânia é grande exportadora de grãos e fertilizantes. Quando a infraestrutura portuária é atacada, as exportações são prejudicadas. E isso afeta o mercado global de grãos. Afeta os preços. Afeta a disponibilidade. E cria volatilidade. A principal empresa privada de energia da Ucrânia disse que os danos à infraestrutura energética foram extremamente graves e que os reparos levarão muito tempo. A infraestrutura ferroviária na região de Dnipropetrovsk também foi atacada. Quando você ataca porto, energia e ferrovia, você está atacando a capacidade de exportação do país. E isso tem impacto global. Eu quero saber de você. Você conhece a situação da Raízen? Acha que a empresa vai conseguir se reestruturar? Se você está no Mato Grosso, está enfrentando essa situação de chuvas intensas, perdeu quanto de produtividade? E sobre o El Niño, você está se preparando? Deixa nos comentários sua região e sua situação. O que fica claro é que 13 de fevereiro de 2026 trouxe notícias pesadas para múltiplos setores. Raízen com prejuízo de 15,65 bilhões de reais no trimestre. 6 vezes maior que ano anterior. Dívida de 55,3 bilhões. E avaliando alternativas estruturais. Norte do Mato Grosso com 400 milímetros em 10 dias. Fazendas ilhadas. Perdas de 20 a 30% na safra. Soja com 30% de avariado. El Niño de forte intensidade voltando. E Rússia atacando portos ucranianos que exportam grãos e fertilizantes. Se você chegou até aqui, inscreve no Agro Radar Brasil, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com outros produtores. Gigante do agro entra em crise. Colheita travada no Mato Grosso. E a volta do El Niño de alta intensidade. Quem tem informação toma decisões melhores. Até a próxima análise.